Enviaram para mim esta foto aí que vocês estão vendo, com esta legenda: você não é feia, você só é feminista. E aí a gente tem, né, a Luísa Sonza, antes do feminismo e depois do feminismo, seria isso, mas não é bem isso. Mas enfim, vamos lá. A moça do meio, eu não lembro o nome dela, mas ela é bem conhecida, e a Priscila Alcântara, né? A ideia aqui dessa imagem é mostrar que o feminismo fez com essas moças. Mas foi só o feminismo mesmo? Será? Eu quero falar sobre isso hoje, te mostrar que não foi apenas o feminismo, não. Na realidade, nem acho que é o feminismo. Enfim, curta, comente, se inscreva, que eu já vou explicar o que eu quero dizer. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, eu vou começar assim. Lembra do Ronaldo Fenômeno, na Copa de 2002? Que ele fez aquele corte ridículo, corte cascão. Rapaz, imagina se meu filho fosse pequenininho naquela época, eu ia ter um problema, porque o negócio ficou ridículo e a criançada toda desandou a cortar o cabelo como o Ronaldo Fenômeno. Só que, mais tarde, em entrevista, ele explicou que a verdadeira causa do corte era despistar a atenção do povo, despistar sobre uma lesão. Não estou muito orgulhoso, foi muito estranho, mas foi uma maneira de mudar de assunto. Tive uma lesão na perna e todo mundo estava falando sobre isso. Decidi cortar meu cabelo e deixar a pequena coisa lá, aquele negócio ridículo. Todo mundo estava falando sobre o cabelo e se esqueceu da lesão. Note isso aqui, porque essa frase que eu vou falar aqui vai dominar este vídeo. Chamar a atenção. Este é o real objetivo do cabelo, ou melhor foi, né, do cabelo do Ronaldo. E muitas vezes é isso que as artistas fazem, os artistas fazem. Chamam a atenção para algo exótico, algo ridículo, como o Ronaldo fez, foi ridículo aquilo lá, mas foi proposital. A Priscila Alcântara está para lançar um novo álbum e, coincidentemente, todo mundo agora está falando dela. Por quê? Veja bem, não dá para alguém ouvir a música dela se as pessoas se esqueceram dela. Então, ela precisa chamar a atenção. Essa é uma possibilidade. Em nome da fama, em nome de chamar a atenção, vale tudo nesse meio artístico. A Andressa Urach, aquela moça famosa, ela revelou que uma vez, para chamar a atenção, ela inventou um namoro gay. Você acredita? Que negócio, um negócio assim... mas fez isso para chamar a atenção. Então, a legenda que eu recebi, né, resume o feminismo, sim. Muita gente tem resumido tem identificado essas extravagâncias aí de artistas simplesmente por conta da influência do feminismo. Mas isso não é toda a verdade. É verdade mesmo, o feminismo, ele tem mesmo como ideal a quebra de padrões. Por quê? Porque o feminismo é essencialmente ateísta. E no ateísmo, há uma ausência total de Deus, obviamente, e, consequentemente, uma ausência de padrões, de ordem e de valores absolutos. No ateísmo, resta apenas o acaso, o relativismo e o caos. Se Deus não existe, não existe padrão de certo ou errado, e nem de belo e de feio. A revolta estética é, sim, portanto, uma revolta contra os valores morais absolutos, ou seja, é uma revolta contra Deus. Pois Deus estabelece ordem. Satanás já é o agente do caos. Lembra da minha série Beleza? Num dos episódios, o episódio 2, o nome do episódio é A Beleza é Relativa, eu mostro como a falta de fé em Deus leva à feiura. Só para citar um exemplo, né? Eu cito lá o dadaísmo. Era um movimento artístico, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, um movimento artístico. O contexto é o seguinte: em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. A Era de Aquários, o paraíso esperado pelos progressistas, não veio. Então, um grupo perdeu a crença no mundo racional. Ciência, filosofia, religião já não produziram um mundo decente. Então esse povo pensou o seguinte: quer saber uma coisa? Pare de procurar ordem, sentido e propósito no mundo. Agora vamos chutar o pau da barraca mesmo. E aí aconteceu surgiu, né, o primeiro manifesto Dada, do dadaísmo. Dada é uma nova tendência da arte. Dada vem do dicionário. Em francês, quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateie. Em romeno, sim, senhor. E assim por diante. Dada tem várias definições e pode ter uma definição que contradiz a outra. Ou seja, é o culto ao absurdo. Nessa galera aí do dadaísmo, um deles deu a seguinte receita para fazer um poema. Recorte palavras ali do jornal e colhe essas palavras aleatoriamente. Pega aqui e joga lá. Então, obviamente, nesse mundo de caos, de falta de ordem e de propósito, surgiu um cara chamado Deschamps. Ele colocou lá um urinol. Um urinol, acredita nisso? Um urinol e falou: tá aqui, obra de arte. É óbvio que isso
tem a ver com uma ideia de revolta contra a ordem estética, contra a moral e, no final, contra Deus. Então, sim, o feminismo, que é ateísta, ele não crê em Deus, portanto, ele rejeita a ordem, a noção de certo e errado, consequentemente, o padrão de belo e de feio. Portanto, sim, o feminismo leva à feiura. Mas, aqui, como em muitos outros casos, muitas vezes, esses artistas, eles estão usando a desculpa do feminismo para chamar a atenção. Usam a feiura, uma imagem chocante, usam o sexo para aparecer, para lucrar. Mas convencem talvez a si mesmas e o público de que estão movidas por um ideal. O ideal de quebrar as amarras da religião que oprime o povo. Por exemplo, lembra de como os vendedores de cigarro usaram a causa feminista como desculpa para fazer as mulheres fumarem cigarro? Então assista a este meu vídeo aqui que eu falo sobre isso, como essas pessoas usaram certas causas como desculpa para lucrar. Ben Shapiro, no seu livro Geração Pornô, ele fala sobre a receita para o estrelato pop. Comece como uma garotinha inocente com ar de pureza e descambe para uma pervertida. Ele dá alguns exemplos. Britney Spears, Christina Aguilera. Britney Spears, por exemplo, ele fala que como ela transitou rapidamente de uma virgem, a garotinha, a favoritinha dos americanos, e ela partiu disso para uma pervertida. Para a revista Rolling Stones, certa vez ela disse o seguinte: você quer ser um bom exemplo para as crianças lá fora e não fazer alguma coisa estúpida. Ela afirmou que queria esperar até o casamento para ter relações sexuais. Mas, no meio disso tudo, desse discursinho, ela se apresentava como uma garota de programa em seus clipes. Shapiro cita uma música dela que a lançou rumo a esse reino da sexualidade ou da sensualidade, onde ela usa o sexo para chamar atenção, para ganhar dinheiro. No clipe da música Baby One More Time, ela se veste com um uniforme de um colégio católico, mas de um modo totalmente sensual. Assim, um vestidinho, né, a mini saia, já diz, né? Curtíssima. E sensualizando. Qual que é a ideia? A ideia da blasfêmia, de profanar o sagrado. É isso que vê. E por quê? Por que fazer isso? Porque isso chama atenção. É óbvio que profanar as coisas, mexer com a fé das pessoas, é óbvio que isso chama a atenção. E vende a ideia de, o revolucionário, corajoso, que está lutando contra as amarras do sistema religioso. Em outro momento, ela, juntamente com Christina Aguilera, ela deu um beijo na cantora Madonna, num show lá da MTV. Qual foi o resultado? Aquele show de horrores atingiu recorde de audiência. No fim, o feminismo tem sim a sua contribuição para todas essas aberrações aí. Mas por trás disso, talvez exista outra coisa. O amor ao dinheiro. Como diz a escritura, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No livro Brainwashed, o autor que explica as táticas safadinhas das empresas, as táticas de marketing para seduzir o povo e levar o povo a não pensar de maneira racional, e sim a comprar as coisas que eles nem precisam. Nesse livro, o autor explica no capítulo 4 como as grandes empresas usam o sexo para vender os seus produtos. É aquela estratégia básica de colocar lá uma mulher pelada num comercial de cerveja. Pra quê? Pra chamar a atenção. Chamar a atenção. Como os dominadores, a elite desse mundo, como essa galera usa as nossas fraquezas, as nossas paixões. E não existe paixão maior do que o sexo. Para nos dominar. É por isso que o segredo para que você e os seus filhos, os nossos filhos, não caiam nessas ciladas é, em Cristo Jesus, controle as suas paixões, pois se você não controlar as suas paixões, você será controlado por ela. Tem uma historinha que resume muito bem isso. Havia 2 irmãos. O mais velho era o herdeiro legítimo ao trono, mas o mais novo era muito ambicioso e queria o trono. Então ele fez o seguinte, ele prendeu o seu irmão, porque não podia matar o seu irmão, ele prendeu o seu irmão, tomou a coroa e disse o seguinte para o seu irmão, olha, eu vou te prender aqui, mas eu vou deixar aqui você nessa cela, e haverá uma fresta ali para você sair. E você conseguirá sair, mas você precisará emagrecer. E aí, todo dia, o irmão, o mais novo, sem vergonha, colocava um prato delicioso de comida. E aquele irmão, obeso, não resistia. E por isso, ele continuou na cela. Essa é a verdade a meu e a seu respeito. Se você não dominar as suas paixões, principalmente as paixões sexuais, você será dominado por alguém. Meu curso Sexualidade Cristã
fala um pouco sobre isso. Aproveite a promoção da Black Friday, o link está aqui, todos os meus cursos estão em promoção, aproveite a promoção, o link está aqui na descrição. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam do movimento feminista? O que vocês acham do movimento feminista? De toda essa aberração, essas meninas aí, o estado delas? Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.